algumas perguntas. É possível conseguir um estado adequado de autoconhecimento? A resposta é sim. A resposta é sim. Como conseguir manter uma estabilidade espiritual e psíquica? Como controlar os desejos e bem guiar a vontade? Eu digo, opa, espera um pouquinho. Em primeiro lugar, quem diz que precisa controlar o que quer que seja? Tá certo? Veja, se você aprender uma série de coisas, ou na filosofia, ou na religião, e você deseja aplicá-las na sua vida, você já está tomando esses elementos como se fossem coisas, como se fossem ferramentas que você pode aplicar ali, aqui ou ali. Mas nós não estamos falando de ferramentas, nós não estamos falando, vamos dizer, de uma ação prática que vai incidir sobre um objeto através de um instrumento. Não, nós estamos falando de algo que você é. Nós estamos falando da sua própria consistência. Quando eu, aulas atrás, eu lhes dei aquele exercício, vamos dizer, da tomada de consciência do eu permanente. Então, eu disse, tão logo você consegue tomar consciência disto, você, no mesmo ato, você percebe a independência entre o seu eu, entre o centro da sua consciência e vamos dizer, todos os elementos que provêm do ambiente físico em torno. Quer dizer, você percebe que existe em você algo mais além daquilo que está que você recebe desta base física. Então, este momento é uma tomada de consciência de imortalidade. Quer dizer, a alma humana, a consciência humana é essencialmente imortal. Então, logo você aceitou isso, é impossível que no passo seguinte você não perceba que esse ser imortal que você é não tem fundamento. Por quê? Porque você não é capaz de gerar-se a si mesmo. Quer dizer, você é uma espécie de mistério vivo. Tá certo? Então, é impossível que neste momento você não tenha uma única reação, que é, vamos dizer, uma reação de gratidão quase extática, gratidão quase infinita. E isso aí é tudo. Né? Isto vai fazer com que você perca a ilusão de você dirigir a sua conduta de acordo com um código moral, não sei o quê. A partir daí você vai deixar que o próprio Deus te conduza. Você vai pedir tudo para Ele, porque Ele é a sua consistência. Você não tem outra consistência além daquele que Ele próprio botou lá. Não há nada mais em você. O que existe, vamos dizer, em volta é somente ilusão, é somente o nada. Quer dizer, desde que você teve o acesso a alguma experiência que é realmente substancial, realmente definitiva, né, você não tem mais que olhar para nenhuma outra direção para você fazer pergunta. É ali mesmo que estão as respostas. Né? E se a resposta não vem na hora, é porque Deus não está querendo agir em você através de um processo que você conheça. Mas de um processo que só Ele conhece. Mas, na verdade, todo o conhecimento que você tem, autoconhecimento que você tem, vem do próprio Deus. Não é você que tem autoconhecimento. Quando Deus diz na Bíblia, eu te conheci muito antes de você existir, significa o seguinte, Ele sabe tudo a seu respeito. E é lá que você tem que perguntar. Você não tem que buscar, vamos dizer, o autoconhecimento para você conhecer a Deus. Não é bem assim. Na verdade é o contrário. É Deus que te infunde o autoconhecimento desde dentro, desde a sua própria substância. Deus é o fundamento da sua existência e da sua substância. Não há outra coisa. Então, para que você vai perder o seu tempo, né, querendo aplicar regras morais, etc. Tudo isso é perda de tempo. Só uma coisa é necessária. Só isto é necessário. O resto não é necessário. O resto vai como veio. Está entendendo? Por exemplo, eu fiz tais e quais pecados, etc. Você vai meditar sobre os seus pecados. Muito bem. Quando você se arrepende dos seus pecados, a primeira coisa que você sente é vergonha. Agora, se você sentiu vergonha, então pode ter certeza que você não se arrependeu perante Deus. Porque a vergonha é um desejo de esconder. É um desejo de sumir para que ninguém veja o que você fez. Perante Deus, esse sentimento é impossível. Né? Porque Deus é translucidez total. Ele sabe tudo sobre você, ele sabe mais do que você, e ele transfere a você o pouco de autoconhecimento que você tem. Então você só pode se autoconhecer através do que ele abre para você. Então, se você está tentando se esconder de Deus, então isso não é um arrependimento. Você está tentando enfiar a cabeça no chão como um avestruz e não vê nada.
Então isso significa o verdadeiro arrependimento dos pecados não vem acompanhado de vergonha. Tá? A vergonha é emoção humana, os seres humanos têm uns perante os outros. Então você tem vergonha perante sua mãe, sua avó, sua tia, sua mulher, a sociedade humana, a instituição, qualquer. Peraí, então. Então eu vou voltar aqui, eu tenho a impressão que escapou da gravação. Vou voltar aqui, tem uma pergunta do Tiago Lemos Ribeiro. O miolo dela é possível conseguir o estado adequado de autoconhecimento? Como conseguir manter uma estabilidade espiritual e psíquica? Como controlar os desejos e bem guiar a vontade? Como devo compreender e lidar com as forças invisíveis que interferem em minha individualidade? Quais mestres de meditação e autoanálise existem e quais foram consagrados por sua eficácia? Então, muito bem. Não vamos aqui falar propriamente de método nem de técnica. Eu sugeri apenas um exercício que me parece ter em si já a resposta de tudo isso. O exercício é simplesmente lembrar-se de que você é o mesmo, você tem uma mesma identidade desde que você nasceu até agora, e o sentimento, a experiência que você tem de dizer a palavra eu como sujeito de suas ações, sujeito de seus pensamentos, etc. É exatamente a mesma coisa desde que você nasceu até agora, embora todas as células do seu corpo tenham mudado, embora todo o seu repertório de sentimentos, pensamentos, etc., tenha mudado 1001 vezes, existe este núcleo constante. Tá certo? É absolutamente impossível a ideia de que este núcleo de consciência nos tenha sido impingido desde fora. Se fosse impingido desde fora, ele iria embora, ele seria inconstante como tudo mais. E, no entanto, toda vez que você retorna, você tem essa mesma consciência de eu. Tá certo? Então você percebe que existe em você, no centro da sua pessoa, um núcleo no qual você se reconhece e que diz eu. É este eu que se dirige a Deus, não é outro. E este eu, na medida em que ele é independente dos seus estados corporais, você percebe que ele pertence a uma outra faixa de realidade que abrange e transcende todo o fluxo dos seus estados corporais e psíquicos, certo? Então, esta é a escala na qual você começa a ter ideia de imortalidade, ter ideia de uma individualidade, uma identidade pessoal que transcende a sua existência corporal e terrestre. Você orar eficientemente, para você confessar os seus pecados eficientemente, etc., você precisa se colocar nessa faixa de sintonia. Porque se, por exemplo, vamos dizer, o arrependimento dos seus pecados, você o vivencia somente como alma mortal terrestre, então você não está se arrependendo diante de Deus, mas de algum outro elemento mortal terrestre. Tá certo? Então você está se arrependendo perante a comunidade, perante as pessoas que você conhece, etc, etc. E esse arrependimento é acompanhado, portanto, de vergonha. Ora, se você sente vergonha, então você não está confessando os seus pecados diante de Deus, porque a vergonha é uma emoção que consiste basicamente em você se esconder. Você se esconder do olhar alheio. Ora, se você está se escondendo de Deus, então você não está falando com Ele. Esconder-se de Deus é impossível. Por quê? Porque Ele sabe tudo a seu respeito. Ele sabe a seu respeito mais do que você sabe. Ele te conhecia antes de você nascer e Ele é o fundamento da sua existência como individualidade consciente. Então, abrir-se diante de Deus é eliminar imediatamente a emoção de vergonha. O que você pode ter ali é um certo tipo, vamos dizer, é um certo tipo de tristeza, no máximo, uma tristeza. E qual é, vamos dizer, a tristeza? A tristeza é de você ter esquecido, por alguns momentos, a sua verdadeira condição de alma imortal que o próprio Deus lhe deu. A experiência, vamos dizer, este acesso à alma imortal, ainda que seja uma coisa breve, como eu disse, como você percebe naquele mesmo instante a sua absoluta falta de fundamento, você percebe que você é um ato gratuito de Deus. Você é, vamos dizer, a própria graça manifestada. Você não tem outra substância além disso. Isso é o que você realmente é. Não há mais nada em você além disso, a não ser elementos periféricos que não são propriamente você, que simplesmente se incorporaram a você em função, vamos dizer, da sua modalidade de existência
terrestre, como comida que você come, tá certo? A comida vem sim, uma parte é eliminada, outra parte integra o seu corpo, mas essa parte que é integrada também vai passar, tá certo? Então tudo isso são elementos que estão em você, mas não são você. Aquilo que você realmente é a manifestação da graça divina e você não é mais nada. Então, a hora que você percebe isso, é impossível você ter essa experiência sem um sentimento de gratidão avassaladora e quase extática, tá certo? E isto é o objetivo da nossa vida. Não há outro. Não há outra coisa para fazer. Então, qual é o nosso objetivo? Voltar, quantas vezes você puder, a esse mesmo estado de gratidão total. Tá certo? No qual a própria consciência que você tem dos seus pecados, né, aumenta, de certo modo, o próprio sentimento de gratidão. Porque como ali existe a presença de Deus, você já tem a graça jorrando sobre você naquele mesmo momento. Então não dá para você insistir em você falar muito dos seus pecados, está entendendo? Não tem pecado mais ali. Acabou, meu filho. Quer dizer, você entrou ali na presença e já te perdoou automaticamente. Tá certo? Então a graça continua fluindo sobre você. Então, como você tem consciência dos seus pecados, das suas limitações, dos seus erros, etc, etc, mas tudo isso é totalmente desproporcional com o que você está recebendo, só tem uma pergunta a fazer. Deus, por que você está me dando tudo isto? Depois do pecado que eu fiz, eu não compreendo. A sua graça é incompreensível, ela transcende tudo que eu possa pensar. Tá certo? Então, é este o negócio. Amar a Deus sobre todas as coisas. É isso que significa amar a Deus sobre todas as coisas. E Jesus Cristo disse que aquilo que você pedir neste momento será atendido. Mas é difícil você se lembrar que você precisa de alguma coisa ou quer alguma coisa nesse momento, porque de fato você não quer mais nada. Mas você pode pedir alguma coisa para alguma outra pessoa, que talvez precise. Por exemplo, pedir que ela tenha acesso a este mesmo sentimento, a esta mesma experiência. Tá certo? Agora, se você fica preocupado muito, como que eu vou controlar os desejos, como eu vou guiar a vontade, tudo isso complica. Você só tem os desejos, só é para ter um desejo, é esse desejo. Não existe outro. Né? O resto é realmente tudo perda de tempo. Tá certo? Quer dizer, então você vê que os pecados são uma perda de tempo e ficar pensando nos pecados também é uma perda de tempo. A vergonha também é uma perda de tempo. E só uma coisa interessa. A gratidão infinita perante um bem infinito. É só isso. Pense nisso e você vai ver como tudo vai dar certinho. Lembre sempre disso. Né? E por isso que o Padre Pio dizia, reze e não se preocupe. Agora, como nós vivemos na sociedade humana e como tem uma série de exigências, etc, etc, a gente sempre pode confundir dois planos. Quer dizer, um é o trajeto que você está percorrendo em direção a Deus, que é o próprio Deus que está te chamando, e outro o trajeto da sua vida terrestre, onde você pretende fazer isso, aquilo, aquilo. Não. Vamos dizer, esses dois trajetos são completamente diferentes. Quando perguntaram, perguntou a Jesus Cristo, mas qual é o mínimo do que eu preciso fazer para obter a salvação? Ele disse, ama a Deus sobre todas as coisas e ama teu próximo como a si mesmo. Isso é tudo. Então, note bem, tem gente que vive lendo Bíblia, sabe, trechos inteiros da Bíblia de cor. Eu, sinceramente, eu não consigo. Eu não consigo ler muito da Bíblia, porque eu entendo que a palavra de Deus é a própria realidade. Não é conselho que ele está te dando. Não, não, não. Aquilo são palavras eternas. Quer dizer, aquilo é a própria estrutura da realidade. Então, eu aguento muito pouco, porque cada frase ela tem um significado infinito. E eu fico curtindo aquele negócio e toda hora me lembro daquela frase, aquilo cada vez me diz mais coisa, mais coisa, mais coisa. E tudo isso que eu estou falando vem desse trecho da Bíblia onde Jesus Cristo diz, olha, só tem isso aqui é toda a lei e os profetas. Eu digo, muito bem, eu não consigo ler a Bíblia inteira, não consigo decorar tudo isso, então qual é o mínimo que eu tenho que fazer? É a mesma pergunta que eu faço. Né? E eu acho que todos nós devemos ir, vamos dizer, por este mínimo. Muitas perguntas, mas dúvidas morais surgem. Por quê? Porque nós esquecemos desse negócio, amar a Deus sobre todas as coisas. E amar a Deus, note bem, não é você que está amando Deus, é Deus que está amando você. Isso é difícil de você entender. Né? Eu não consigo amar a Deus tanto quanto Deus ama a mim. Então Ele me preenche com o seu amor. É esse que é o negócio. Então, agora,
Se nós colocamos tudo isso no plano de existência da alma mortal, nós criamos uma confusão dos demônios. Então, o que eu estou sugerindo é simplificar. Não precisa mais método, não precisa mais nada disso. É só você orar, se apresentar a Deus na condição que você realmente tem. Quer dizer, você é uma alma imortal que Deus criou de uma vez para sempre. Ele não vai te apagar, ele não vai te revogar. E você não entende por que ele fez isso. Então, o principal, Deus já te deu a existência de alma imortal. O que mais tu quer? Então, tanto faz aí. Né? Ontem eu estava conversando com meu filho Pedro, ele disse, não, eu sou um sujeito sortudo, tudo para mim dá certo, eu tenho o que eu quero, etc, etc. Eu digo, meu filho, para mim foi exatamente o contrário. Eu nasci durante a maior parte da existência, tudo dava errado, eu não conseguia nada do que queria, fazia 20 vezes mais esforço que os outros, mas na hora que você tem esta experiência da alma imortal, tudo se equaliza. O sortudo e o azarado entram na mesma faixa, porque tudo isso, vamos dizer, é um nada perto dessa infusão de ser que Deus fez em você e fez de uma vez para sempre. Tá certo? Muito bem. E eu acho que hoje nós já estamos muito atrasados, hoje um atraso no começo, então eu não vou deixar responder mais perguntas hoje. Mas eu aviso vocês, eu fiz uma gravação sobre essa coisa do Foro de São Paulo, e não deu muito certo, eu vou refazer e vou colocar em circulação durante esta semana. Então, eu peço àqueles, o Dr. Luiz Alberto Pereira, espera um pouco, espero te dar a versão final, porque ele tem um pacote de informações que encerra o problema. Eu não vou colocar isso no seminário, vou colocar no Mídia Sem Máscara e no meu próprio site. Então, eu acho que por enquanto é só. Até a semana que vem. Muito obrigado.